Olá, tudo bem? Eu sou o Matheus e hoje eu quero contar a você um pouco da minha história, como eu cheguei até aqui, até me tornar um psicólogo e uma pessoa realizada. De onde eu saí, como foi esse processo, o que aconteceu na minha vida. Como maior parte dos homens da sociedade, eu era aquele menino que era obediente, não dava trabalho, né? E também não ambicioso, como muitos que sonham em ter dinheiro, em ter grandes coisas, mas não tinham ambição, aquela coisa que fazia você ter um foco e perseguir aquilo. Eu era só mais um sonhador. E eu me lembro que, crescendo na igreja, eu venho de um lar cristão, eu via que muitas pessoas falavam sobre a questão emocional e associavam a um problema espiritual. É falta de oração, é falta de leitura da Bíblia, é pecado, é manifestação espiritual e tudo mais. E eu ficava observando aquele momento. Já era aquela fase onde estava em alta a questão da depressão, a ansiedade. Nós já estávamos passando por essas crises de adolescente que estavam com alguns problemas. E eu ficava observando aquilo. Eu era um menino que estava ali dentro da igreja, gostava de ouvir as pessoas, de aconselhar, eu gostava de ter conhecimento, de ler, mas ainda não tinha aquela ambição que eu disse. Eu só vivia, ia levando a minha vida. E eu não tinha ainda clareza do que eu queria para a minha vida. Eu não sabia o que eu queria ser. Então eu comecei observando, eu me lembro muito bem dos meus pais me aconselharem, conversarem bastante comigo sobre o que eu queria ser, sugerirem profissões que aos olhos dele me trariam mais segurança, me trariam uma probabilidade de uma vida melhor, mas nada daquilo me tocava, nada daquilo despertava o meu interesse. Até que eu passei por situação onde pessoas, uma pessoa especificamente do meu convívio, pessoa que eu tinha amizade, que eu conhecia, falava todos os dias por mensagem, uma pessoa que estava dentro da igreja, que orava, que lia a Bíblia, que frequentava as reuniões, até que eu, em um retiro, nós estávamos juntos, e aquela pessoa começou a contar algo da vida dela que eu não sabia, que demonstrava muito sofrimento, muitas feridas que ela carregava. E naquele momento se acendeu uma luz dentro de mim, um incômodo, onde eu falei: meu Deus, eu preciso fazer algo para ajudar essa pessoa e ajudar outras pessoas que estão na mesma situação. O que clareou aos meus olhos foi o seguinte: tem pessoas do meu lado, tem pessoas do meu convívio, pessoas que aparentemente estão bem, que têm uma vida que é ideal aos olhos da sociedade, mas que estão passando por feridas que ninguém sabe. E isso está bloqueando a vida delas, isso está ferindo, está atrapalhando de crescer. E naquele momento eu tive esse despertar, não de um chamado evangélico, alguma coisa assim, simplesmente, mas de observar uma ferida social, um problema da sociedade que eu poderia ajudar. Então eu disse: eu vou me levantar nesse aspecto. Eu posso juntar o conhecimento cristão que eu tenho, né, de gostar de estudar, de estar dentro aqui, e associar isso ao conhecimento científico, onde, se essa pessoa está dentro da igreja, o problema dela não é espiritual, precisa de algo a mais para ajudar essas pessoas. Foi daí que eu me levantei, que no mesmo momento eu tomei a decisão de entrar na faculdade, conversei com meus pais, e foi aquela decisão assim, bem clara. Nada mais chamava a minha atenção, nenhum tipo de profissão. Eu tinha absoluta certeza daquilo que eu queria fazer, daquele ímpeto que eu tinha de ajudar as pessoas. Então foi onde eu entrei para a faculdade de psicologia, passei muitas crises, por muito tempo eu olhei na faculdade por estar não ir de acordo com tudo aquilo que eu vivia, que eu aprendi, que eu cresci. E eu dizia: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu escolhi isso? Será mesmo que eu posso ser um psicólogo? Será que eu mesmo que isso aqui está certo para mim? Será que eu tenho que passar por tudo? Foram muitos dias de sofrimento. Eu me lembro da fase onde eu ia trabalhar às 6 horas da manhã, ia trabalhar de bicicleta, e trabalhava às 7 da noite, de lá eu ia para a faculdade, e ouvia muitas coisas que me deixavam em crise. Eu me lembro claramente depois de aulas, onde eu voltava de bicicleta para a minha casa, que era aproximadamente uns 15, 18 quilômetros da minha casa,
eu voltava até chorando em muitas crises, porque eu dizia, não é possível, será mesmo que eu tenho que fazer isso? Eu gosto, eu quero ajudar, eu quero ser um psicólogo para ajudar essas pessoas, mas será mesmo que eu tenho que passar por isso? Esse é o único caminho? Até que o tempo foi passando, eu fui cada dia, apesar dessa crise, por outro lado, eu também tinha muita certeza daquilo que eu estava decidindo. Até que eu fui, terminei a faculdade e eu estou para completar 2 anos já que eu venho atendendo e hoje eu me sinto bem realizado. Aquele menino que não tinha ambição, hoje se tornou um homem que está cheio de ambição, que conquistou muita coisa. Daquele menino que não tinha perspectiva de vida, nem sabia onde queria chegar, hoje eu me sinto completamente realizado. Eu progredi muito, eu conquistei muita coisa. E óbvio que eu estou muito aquém de onde eu ainda quero chegar. Mas eu sinto que eu tomei aquela decisão e tem sido muito gratificante. A minha profissão foi uma das coisas mais certas que eu tenho certeza que eu decidi. Eu era mais um menino da maioria da sociedade, inseguro, que fazia coisas para ser aprovado pelos colegas, que não tinha muita facilidade para decidir. Ah, então, eu fui crescendo. À medida que eu ia fazendo curso, que eu ia estudando, que eu ia buscando conhecimento, eu fui crescendo, vendo os meus padrões emocionais, coisas que me bloqueavam, até que eu fui crescendo mais, estudando mais. A prática clínica também me ajudou muito, o conhecimento, os resultados, até que eu cheguei aqui hoje e tomei até essa decisão de abrir esse canal, já era um desejo, mas agora eu tomei essa decisão. Então eu penso que eu sou uma pessoa posicionada. Não porque eu simplesmente recebi um chamado espiritual. Outro dia eu ouvi uma frase que fez muito sentido para mim. Muitos ficam pedindo a Deus um chamado, mas o melhor a se fazer é simplesmente obedecer chamado já expresso na Bíblia. É você ver buracos sociais, problemas que precisam ser resolvidos, que você pode ser um canal para sanar aqueles problemas. E foi isso que eu resolvi fazer, foi isso que eu decidi fazer. E hoje eu me sinto muito realizado, tenho muito a conquistar, muito a fazer ainda, mas eu me sinto muito feliz, feliz de poder ajudar as pessoas, de ajudar elas a tratarem bloqueios, a limparem problemas emocionais, crenças limitantes, feridas, a ajudar não só a lidarem com a ansiedade, mas a resolverem problemas que geram ansiedade. Então, esse é um breve resumo da minha história. Eu espero que isso tenha feito sentido para você, que você tenha gostado de saber um pouco da minha história. Eu queria que você comentasse aqui se você conhece alguém, se você já notou isso no seu ciclo de relacionamentos. Pessoas que você acha que estão bem, mas que você nem imagina que estão passando por problemas que ninguém sabe. Até que você chegou em um momento que você notou, caramba, essa pessoa está passando por um problema que eu nunca imaginei, mas ela tem um problema real que está travando a vida dela, e isso manifesta sintomas depressivos, ansiosos. Comenta aqui, me diga aqui nos comentários. Claro, já se inscreve no canal se isso fez sentido para você, aperta lá o botão do sininho, que tudo que eu sentir, o desejo, não quero simplesmente produzir um conteúdo, mas eu quero falar daquelas verdades que dentro de mim, daquilo que eu sinto necessidade e sinto o desejo de falar, e que com certeza vai trazer um conteúdo proveitoso para vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima.